O professor João se disponibilizou, né, a estar fazendo uma oficina, conversando com a gente um pouco sobre essas ferramentas virtuais que a gente vai ter que usar agora nesse período especial de ensino remoto, né? Que é algo que a gente não esperava, né? Algo que também está fora do nosso controle, essa pandemia, né? E que de certa maneira demandou agora a retomada, foi inclusive uma retomada bem brusca, né? Como comunidade universitária, a gente não teve assim todo o tempo hábil para planejar as coisas da melhor maneira possível, né? Mas agora estamos tentando dar conta, né? De fazer essa retomada. Lembrar para os estudantes que hoje começa o período do ajuste de matrícula, né? Ressaltar também a importância de que utilizem o e-mail institucional, porque nessas ferramentas e para os professores poderem estar entrando em contato para poder, né, mandar e-mails ou para o grupo de alunos para conduzir as disciplinas, o que o professor vai ter é o e-mail institucional de vocês, ou seja, o e-mail da UFT. Né? Então é importante que vocês utilizem, né? Quem deixou de utilizar, volte a utilizar, né? Quem nunca utilizou, busque, né? Acessar o seu e-mail institucional, porque vai ser uma ferramenta importante nesse momento em que a gente não vai ter o encontro presencial, né? As aulas desse 2021 especial, elas vão mais ou menos aí até 19 de dezembro, né? Essa seria a data do encerramento, né? 19 de dezembro. Então é isso. Agradecer aqui a disponibilidade do João, né? Que está fazendo essa oficina com a gente. E passo a palavra para o João, então, para a gente começar a oficina. Bom dia a todos e a todas, tá? Estamos de volta aí, vamos para as nossas aulas remotas, né? E aí, o que eu trouxe para vocês hoje é somente, na verdade, um bate-papo para a gente tirar dúvidas, né? Vou apresentar algumas ferramentas aí, tá? Não vou me estender muito, o principal é tirar dúvida, tá? E aí, falar de algumas coisas importantes que temos com essas aulas remotas, né? Primeiro sobre, por exemplo, o que é aula remota, essas coisas que a gente precisa saber, tá? Eu vou apresentar aqui o material. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se você me diz aí se está compartilhando direitinho aí, que eu estou aqui na... Está compartilhando aí o slide? Sim, está aparecendo. Ok. Bom, então, a ideia dessa nossa oficina aqui é tirar dúvidas, principalmente tirar dúvidas. E tem coisas bem básicas que precisam ser levadas em consideração e que, infelizmente, muitas vezes as pessoas não têm, até por falta da experiência, não sabem de coisas básicas que precisam ser feitas. Por exemplo, a primeira coisa é essa questão aí, o que é o ensino remoto, né? Ensino remoto emergencial, né? Acredito que muita gente já sabe o que significa de fato, né? Então, ele tem uma diferença do ensino EAD mesmo, se fala, mas não é um EAD? Não exatamente, né? Primeiro porque nós temos as aulas síncronas, e que é um período emergencial, levando em consideração até enquanto durar essa situação da pandemia. Tá? Então, para isso, a gente vai se utilizar das tecnologias para a gente ter as nossas aulas. Mas, para isso também, a gente precisa levar em consideração o que é que nós entendemos, né, dessa forma de ensino, como é que nós vemos essa forma de ensino e como nos preparar para essa forma de ensino, tanto professores quanto alunos. Na final de contas, está todo mundo aprendendo também, né? Tem muitas ferramentas novas aí também, tem umas já que se tornaram clássicas, né, nas ferramentas, mas tem muita coisa para se aprender também sobre isso ainda, tá? Então, a ideia é tirar as dúvidas. Eu anotei aqui algumas coisas que para a gente não esquecer, né, sobre esse ensino remoto. Então, por exemplo,
quais os cuidados necessários para o ensino remoto. Então, primeira coisa, olha só, esse ensino, né? Eu vou falando, se vocês quiserem ir anotando as dúvidas, para depois a gente vai perguntar, tá? E vocês vão perguntar. O seguinte, a primeira coisa é levar em consideração, as aulas vão acontecer via internet, via remota, né? Isso significa que o professor vai estar na sua casa, ou em qualquer outra sala, como você vai estar na sua casa, por exemplo, para participar das aulas. Então, qual o cuidado que você já tem que se ter? Olha, é como usar o equipamento. Primeira coisa é como usar o equipamento. Parece bobagem, mas é como eu até falei ontem na reunião. É como usar esse equipamento. Então, nós temos, por exemplo, o Google Meet, né, que acho que todo mundo aqui já teve acesso ao Google Meet, né, como está tendo agora, nesse caso, né? Então, o que é que acontece? O que é que eu preciso fazer para participar, tanto como professor quanto aluno? Vou ligar meu equipamento. O meu equipamento, eu vou estar na minha sala, vou estar no meu quarto, vou estar no meu escritório, alguma coisa aí. E aí é o seguinte, vai precisar usar a câmera? Usa a câmera somente quando for necessário, quando você estiver falando, né? E vai usar a câmera, então, veja qual o ambiente que você vai utilizar, né? Veja o que você vai, por exemplo, um ambiente iluminado e um ambiente que não disperse a atenção, né? Não tire você da sua atenção sobre a aula. Então, veja só, tem coisas, inclusive, que você precisa tomar cuidado para que o evento não se torne uma coisa extremamente cansativa. Olha só como é interessante. Por exemplo, nós temos aqui a tela com todos os participantes. Se todos os participantes tiver com a câmera ligada, o que é que acontece? A tendência da gente que está falando, assistindo, é ficar olhando para as figurinhas. Não é verdade? Então, está ouvindo? Oi? Sim, estamos ouvindo, João. Tá, não, porque ficou silêncio, eu pensei que não estava ouvindo. Então, só essa situação aí de você ficar olhando as figurinhas, mesmo as imagens, quanto a foto que aparece lá, a gente tem uma tendência a dispersar. O que é que tem que se fazer? Olha, para você não dispersar, clique somente na pessoa que está falando, lá para deixar fixo, porque aí você não vai precisar ficar olhando as outras pessoas. Não estou dizendo que as pessoas são ruins, estão atrapalhando a gente, não é isso, né? É que a gente tem uma tendência a dispersar, porque a gente tem uma tendência, inclusive, a ficar ansioso, quando demora um pouquinho em determinadas coisas. E a tendência é a gente procurar coisa. Então, se a câmera estiver ligada, você estiver só assistindo, sua câmera estiver ligada, o que é que vai acontecer? Você, por exemplo, tem 40 alunos. Até quem está falando, se não tiver cuidado, vai ficar se dispersando, olhando. Aí, olha, passou uma pessoa aí com uma toalha aí, não sei o quê, né? Então, isso é interessante. E, para evitar esse tipo de coisa, acredito que você deve ter percebido que a ferramenta agora do Google Meet apresentou uma novidade, não é? Qual é a novidade? Perceberam a novidade que o Google Meet apresenta em relação à câmera? Não é? A novidade é que você pode desfocar, né? Geralmente não tinha, todo tempo, não tinha essa opção assim, bem clara para você desfocar. Então, se você vai utilizar, por exemplo, até quando vou falar, você pode usar o desfoque, porque não vai aparecer as coisas que estão atrás de você, entendeu? E isso ajuda muito, principalmente se você leva em consideração que parece bobagem, vocês podem estar dizendo, o professor está falando uma abobrinha aí, olha, por exemplo, a gente tem praticamente 4 horas de aula, imagine 4 horas olhando uma coisa só,
né? Cada figura. Então, por isso que é necessário ter esses cuidados. Então, isso aí já é uma coisa importante para levar em consideração. Então, eu recomendo, por exemplo, use, se você não está usando, se você não está usando, não vai falar, então não precisa você ficar usando a câmera. Eu não vou fazer questão que vocês estejam usando a câmera, não. Né? Até porque eu vou fixar, inclusive, uma pessoa que está falando, ou vou fixar no meu material, no meu slide, tá? Então não precisa. O microfone também, só deixa ele ligado quando você for falar, porque aí acontece inconvenientes. Não vai, acredito. Né? Acontece inconveniente. Teve uma coisa engraçada, que você já viu, tem vários tipos de coisa que já aconteceu, né? Mas já teve uma live desse setor do judiciário e dos ministros, que o cara, o microfone está ligado, o cara soltou um pum, que todo mundo viu, né? Então, só para você ver como tem coisas que a gente precisa tomar cuidado. E por que o máximo cuidado? Porque não era a realidade da gente estar o tempo todo, por exemplo, em live, né? Então, a gente está na intimidade de casa, a gente está fazendo, por exemplo, às vezes, um espaço que tenha um quarto, se não for um escritório, aí, às vezes, entra uma pessoa, de repente, aí fala alto, né? Se a câmera estiver ligada, passa por trás da câmera, né? Então, por exemplo, só vou citar exemplo, né? O Fábio Pochá estava fazendo uma live bem tranquila com o Boulos, a esposa dele tinha acabado de tomar banho e passou com a toalha por trás, né? Claro, foi uma coisa bem engraçada até, porque a cena ficou engraçada até, e o Fábio Pochá se saiu muito bem, né? Mas são coisas que acontecem, por isso que deve evitar essas coisas, né? Às vezes você está e, de repente, a pessoa tem vários casos que tira a sua atenção, tá? Então, isso já é uma recomendação que eu faço. E a outra coisa você vai se preparar para uma aula de 4 horas, né? Uma aula de 4 horas. Então, a gente vai ter, vou mostrar para vocês aí o que for necessário, o que faltar, vocês vão pedindo aí. Então, a gente vai disponibilizar para as nossas aulas, disponibilizar o material, como, por exemplo, slide que usar, plano de ensino, textos, né? Então, vocês vão ter acesso a todo o material para as aulas. E aí não deixe para ter o acesso, da mesma forma que é uma aula presencial, não deixe para ver as coisas na hora que o professor está passando, né? Então, a gente vai passar essas recomendações. Olha, tem um texto lá de sociologia, o primeiro texto de sociologia e tal. Então, é bom exatamente já levar em consideração isso, tá? Então, são coisas fundamentais que devem ser levadas em consideração. Olha, nós temos 2 plataformas, assim, muito conhecidas, tem outras, mas eu vou selecionar aqui 2 plataformas, tá? Que é o que é mais comum a gente usar. Inclusive, a gente, quando eu for na primeira aula, né, eu vou usar o Google Meet, mas vou, inclusive, ouvir todos os alunos, saber o que é melhor, porque nós temos o AVA, da UFT, né, que é uma plataforma muito interessante também, muito boa também, só que ela tem alguns problemas. Os problemas principalmente no que diz respeito ao uso, ao sinal onde as pessoas estão, e aí tem coisas que não conseguem ver. E daí eu sei que muita gente vai até assistir a aula pelo celular, e aí às vezes não dá, inclusive o sinal da internet não é o suficiente, inclusive, se for somente no 4G, por exemplo, né? Porque o sinal melhor mesmo é você, por exemplo, estar num canto em casa, num canto que você tenha, como, por exemplo, a net, né? Os bytes da net suficiente, que não tem problema, que não vai atrapalhar, inclusive não vai travar, né? Mas, em geral, o uso de Wi-Fi, por exemplo, né, do 4G, a tendência é travar, principalmente quando se demora mais, né? Aí o AVA tem isso, eu vou mostrar rapidamente para vocês o AVA, né, porque eu vou disponibilizar o material
nessas duas plataformas e na primeira aula eu vou mostrar aos alunos o que é que fica melhor para eles trabalhar. Eu digo, olha, tem essa. Quer fazer só por essa? Então o Ava, eu vou mostrar como é que ele é. O Google Meet, o Google, de forma geral, o G Suite, que inclui o Google Meet aí, o G Suite é uma plataforma excelente, né? Porque tem muitas coisas que vocês já usam, em qualquer lugar, pode usar com tranquilidade. Né? Porque você vai ter lá o Google Drive, você vai ter os grupos, você vai ter a agenda, você tem chat, você tem várias coisas que você pode participar, utilizar, inclusive o formulário do Google, o Google Docs, e dá para fazer tranquilo, e lá no G Suite, tudo você consegue baixar isso aí, né? Você consegue acessar o material. Mas na primeira aula, na próxima semana, com os alunos, eu vou perguntar, vou apresentar isso, olha, é melhor esse ou esse? Né? Tem coisas que vai precisar ficar em um e outro, né? Aí eu vou explicar por quê, tá bem? Vocês conhecem bem essas duas plataformas, né? Aqui está citando o Google Meet, mas o G Suite que eu vou mostrar para vocês o que é cada uma coisa, né? Porque você tem o Google Drive, por exemplo, todo o material da disciplina vai estar disponível lá. Então, o aluno que está matriculado na disciplina vai ter acesso. Aí, uma coisa muito importante que o professor Davi já falou. O professor Davi já falou aí, eu vou reforçar. Olha, para as nossas atividades, para as nossas aulas, utilize somente o e-mail da UFT, porque esse e-mail da UFT, inclusive a UFT tem o Google também, né? Então, o e-mail é do Google também. Então, se você tiver outro e-mail, como Hotmail, por exemplo, aí você não vai ter acesso ao material, você não vai ter acesso a nada, porque você está com outro e-mail, né? A não ser que passa o link, isso, aquilo ali. Tem essas questões aí que precisam ser levadas em consideração, tá? O e-mail está atualizado, utilize o e-mail que vocês têm da UFT, porque o e-mail da UFT é com o Google também, e aí vocês vão ter acesso a todo o material, todas as ferramentas, como o Docs, o formulário, o Google Drive, que tem todas as coisas, tá bem? Sobre as atividades síncronas. As atividades síncronas, nós temos o Google Meet, que é essa aula presencial, né? Na verdade, é uma aula presencial via internet. Então, muito importante, inclusive, essa ferramenta do Google Meet é muito, muito boa para se utilizar, né? Os alunos não têm dificuldade para utilizar ela. Então, para as aulas mesmo, por exemplo, vou usar o Google Meet. Então, as aulas síncronas, porque senão você está... É a questão do presencial. O síncrono pode ser usar a câmera, como você pode usar, inclusive, o chat que vocês veem aí, que já tem aí no Google Meet, né? Que qualquer coisa, inclusive, durante todo o processo da aula, pode citar, inclusive, passando as mensagens, né? Fazer alguma pergunta, e aí a gente vê com tranquilidade, tá? E as atividades assíncronas, essas é que devem ser levadas também muito em consideração. Deixa eu pegar uma água aqui que eu estou já a garganta seca. Olha, por exemplo, nós vamos ter metade das aulas nossas é aqui o Google Meet e a outra parte é atividade assíncrona, ou seja, não presencial, que você vai ter acesso durante a semana, durante todo o tempo, o material que pode estar lá no Google Drive, como pode estar também no Ava. A gente escolher qual o melhor que vai trabalhar. Então, as atividades síncronas se pode utilizar de quê? Por exemplo, se pode utilizar do fórum. Eu vou mostrar para vocês como é que acontece nas duas plataformas. E também, principalmente, você tem o depósito do material
para utilizar dos textos, imagens, vídeos, né, links. Tudo isso você vai ter acesso. Então, os exercícios, as atividades, até mesmo para valendo nota, por exemplo. Eu posso utilizar o Google Formulário, com as questões que podem ter questões dissertativas e questões múltiplas, de múltipla escolha. E também posso utilizar o Google Docs para, inclusive, escrever um texto também, né? E compartilhar. Então, tudo isso vai estar na ferramenta aí do G Suite, aí no Google, tá? Então, as atividades assíncronas, elas são fundamentais, porque se não levar em consideração as atividades assíncronas, nós não vamos ter sucesso nas nossas aulas, né, no nosso curso. Nós temos agora praticamente 2 meses para a gente fazer a nossa disciplina, as disciplinas, né? Então, se as atividades assíncronas não forem levadas em consideração, então tudo vai por água abaixo. Da mesma forma que no presencial, se não se faz as atividades, para tirar as dúvidas, se não faz as leituras, então é a mesma lógica, tá? Então, não tem essa história, não, só vale a atividade, só vale a síncrona, porque a gente tem a aula. Na verdade, nós estamos com um curso e buscando a melhor qualidade possível. E a melhor qualidade possível vai estar na participação. Ok? Bom, então aí nós temos aí, por exemplo, fóruns, exercício, vídeos, textos, né, que você vai ter nas atividades, nas aulas assíncronas. E a vantagem disso tudo aí é porque você tem as 24 horas para utilizar, para ter acesso, né? Para quem me conhece, os meus alunos já sabem, inclusive com as aulas presenciais, os meus alunos já sabem que eu trabalho, inclusive, bastante com as mídias, né? Porque as mídias, elas nos favorecem o acesso total, inclusive, ao material que a gente precisar, ao conhecimento. Então, eu uso, por exemplo, até mesmo o WhatsApp, que é para distribuir texto. Inclusive, eu considero uma das melhores ferramentas, né? Eu sei que tem colegas professores que não gostam, aí não tem problema, né? E eu considero uma das melhores ferramentas o WhatsApp, porque ele é instantâneo. Porque dificilmente um aluno dificilmente você vai encontrar um aluno que não esteja com o celular e que não verifique as mensagens que estão no celular. Então, por exemplo, um texto que eu passo no WhatsApp, você já pode baixar, claro, você já pode baixar ele para ver. Então, eu acho interessante usar o WhatsApp também até para avisar, olha, já está lá, a ferramenta está nesse material, esse material está em tal ferramenta. Então, acho importante isso. Então, tem alguns colegas que não gostam de utilizar por causa do incômodo, né? O que incomoda? Eu confesso para você que o WhatsApp, para mim, não me incomoda. Por que não me incomoda? Primeiro porque eu deixo no silencioso e eu só verifico quando eu quero verificar, quando eu tenho tempo para verificar. Eu não preciso estar, por exemplo, se eu for contar aqui, eu tenho mais de uma centena de grupos aqui que eu participo. Se eu for observar toda a mensagem que cai a cada segundo, então eu não vou viver para o WhatsApp. Então não tem essa necessidade, né? Aí a outra coisa também é porque o professor às vezes se incomoda, porque diz, pode ser uma invasão, porque é meia-noite está o aluno passando mensagem. Bom, o aluno pode passar a mensagem na hora que ele quiser. Eu vou verificar as mensagens na hora que eu quiser, entendeu? Agora, tudo bem, se algum colega não se sente bem com o WhatsApp, então é tranquilo.
né? Não precisa utilizar, né? Então, é uma ferramenta muito importante, inclusive, o WhatsApp hoje, até para avisar dessas outras ferramentas do material que vai ser colocado nas outras ferramentas, né? Os avisos são mais claros, tá? Depois vocês podem dar a opinião de vocês sobre isso aí, né? Bom, olha, para as aulas assíncronas, né? Uma das coisas que pode ser usada, né, que não é obrigatório, né, uma das coisas é o fórum, né, uma das coisas é um fórum. O fórum, ele é muito importante, por exemplo, eu já vou deixar para, vou mostrar aqui, ele é muito importante já para manter a integração do grupo, manter o grupo atento e participando, porque o fórum, você faz uma questão geral, por exemplo, qual a importância da sociologia hoje? Apresente sua opinião. Então, todo mundo pode responder o fórum, né? Mas qual a importância do fórum? O fórum é para o conhecimento, é para ampliar o conhecimento, aprofundar o conhecimento. Se você vai utilizar o fórum apenas porque o professor colocou lá vale 10, então eu tenho que participar. Aí vai lá, pega qualquer parte do texto, de um site, e coloca lá, e não verifica sequer a mensagem que está do lado, a mensagem, a opinião dos outros colegas. Então, isso não é fórum, né? O fórum é a mesma coisa de uma reunião, de uma assembleia, de uma reunião, que as pessoas apresentam suas opiniões e elas vão ser socializadas, discutidas, aprofundadas. Se utiliza o fórum somente, eu tenho que participar, tenho que colocar uma resposta, porque o professor, porque vale 10, então, olha, isso não é fórum, descaracteriza totalmente. Se for para usar assim, então melhor não usar, né? Porque tem outra atividade assíncrona que você pode fazer com tranquilidade, você pode produzir um texto, você pode responder uma questão dissertativa ou de múltipla escolha, mas o que é importante do fórum é porque você mantém a discussão durante o período, até o período todo em que durar o curso, por exemplo, você pode manter uma discussão ou mais de uma discussão, abrir o fórum para isso. Então, para um bom funcionamento do fórum, é importante sempre o monitoramento das discussões por parte do professor. E como é isso? Por exemplo, o professor tem a obrigação de verificar, passa um fórum, de verificar o que é que está sendo apresentado para os alunos e, a partir daí, inclusive, expor a sua opinião, mediar, para instigar também o debate, até para ver se a conversa está toda fora do contexto, então, para colocar no contexto. Então, se não for para isso, não faz sentido, né? Isso aqui foram só uns pontos básicos que eu coloquei para vocês, mas eu vou apresentar aqui alguns exemplos. Antes disso aí, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou apresentar, inclusive, agora, mostrar a ferramenta do AVA e a ferramenta do Google, de como é que pode ser usado também os fóruns. Porque aí tem umas questões que precisam ser consideradas, porque, por exemplo, o fórum lá no AVA, ele é muito melhor do que no G Suite, né? No Google. Por quê? Porque o fórum lá no Google, ele vai cair na sua caixa de e-mail. Então, tudo que as pessoas responderem vai estar lá na sua caixa de e-mail. Claro, você vai precisar estar observando. E aí, muitas vezes, vai encher a sua caixa de e-mail com um monte de resposta e você tem as outras mensagens suas lá. Então, isso atrapalha tudo, né? E aí é preciso ter cuidado nisso. Aí vou chamar a atenção em relação ao e-mail. O e-mail tem que ser do Google. Por quê? Tudo que você vai ter das aulas, do material, vai estar lá no Google. Se você tem outro e-mail, então não vai servir. Não é? Então, quando você tem o e-mail no Google, então, por exemplo, se eu faço lá na ferramenta, eu uso a ferramenta do Google
sala de aula, por exemplo, no Classroom, o que é que vai acontecer? Você que está já com o e-mail do Google, né, acessando com o e-mail do Google, você vai estar lá já participando, vai estar lá já cadastrado. Então, tudo que eu colocar, você vai ter acesso. Você vai ter acesso ou pelo Google Drive, Google Formulário, e-mail. Então, tudo relacionado ao Google. Então, está observando que se você não tiver o e-mail principalmente o seu e-mail do Google, da universidade que é do Google, então a coisa vai ficar desencontrada, tá? Então, já chamando a atenção sobre isso. Deixa eu parar essa apresentação aqui. Ô, João, eu tinha deixado uma questão aqui no chat. Eu olho agora que eu estava no meu material. Perdão se a dúvida é muito elementar, mas de repente tem mais gente com a mesma dúvida que eu. Para a gente organizar as turmas, né, com a sala do Meet, se o aluno entrar com o e-mail dele, que não é um institucional, qual que é o problema que a gente vai ter, entendeu? Porque, a princípio, eu já até abri essa sala e os alunos já encaminharam, e aí eu ia fazer essa orientação do e-mail institucional no nosso primeiro encontro. Mas eu gostaria de saber qual que é a consequência não usar o institucional, entendeu? Para a gente poder conhecer um pouco melhor aí a dinâmica. Olha só, a questão do institucional é porque todos os avisos, todo o material, tudo que está relacionado à universidade, ao curso, às disciplinas, a pessoa que está com esse e-mail vai receber. Se o e-mail é diferente, então tem coisas que ele não vai receber. Agora, se ele tem um e-mail particular, que também é do Google, e cadastrou lá esse e-mail, então vai receber também tranquilamente, pelo menos em relação à aula, que é a disciplina que você colocou lá no G Suite, entendeu? O e-mail principal deve ser do Google. E eu recomendo, inclusive a recomendação da universidade, que utilize o e-mail institucional, porque esse e-mail institucional, ele também é cadastrado no Google, né? Então, é isso, que aí você vai receber todos os avisos, todo o material tranquilo. Por isso que eu recomendo o e-mail institucional. Mas se tiver um e-mail particular do Google, então utilize ele, se achar que quiser utilizar, para a disciplina que você está fazendo, se você achar melhor. Você vai dizer, não, mas minha caixa de e-mail está cheia. Mas, é recomendável. Institucional, tudo que está relacionado à instituição, você está só com aquele e-mail institucional. Né? Aí, Gisele, por exemplo, se o e-mail é do Hotmail, aí pronto, não vai ter acesso a nada do G Suite. Não vai ter acesso. Né? Se for, vai ter acesso a nenhum material do G Suite, se for esses outros e-mails que não sejam do Google, e porque tudo que está no Google, ele está sincronizado, integrado, entendeu? Entendi, João. Foi ótimo, viu? Obrigada da sua orientação aí. Tem mais algum? É o que eu estou vendo agora, porque eu estava olhando o meu material, né? Tem mais alguma pergunta aqui, se não tiver, ou alguém quiser aproveitar, porque eu vou mostrando aqui a ferramenta, né? Olha, e eu já recomendo o seguinte, a Gisele deve ter visto também, quem não eu, inclusive, não participei, eu não me matriculei ontem na oficina do André, mas eu assisti todinha no YouTube, né? Então, o professor André, desculpe, não é André, não. É isso mesmo, André Pugliese, né? É o Pugliese. Ele fez uma oficina sobre o Google Sala de Aula. E é uma ferramenta muito simples, né? É muito fácil de usar. A primeira vez, quem nunca usou pode se assustar, mas é fácil de usar, porque o G Suite lá, a gente chama G Suite, para quem não conhece, o G Suite é toda a plataforma, todas as ferramentas que estão no Google, na plataforma do Google, entendeu? Aí você tem, por exemplo, Google Drive, você tem chat, você tem fórum, você tem do Google Docs, Google Formulários, né? Então, você tem tudo isso. E aí, por isso que essa ferramenta ela é muito boa para o aluno que ele vai acessar, inclusive, num celular. Até num lugar que tem pouca
o sinal não esteja tão bem, mas vai ter mais facilidade, porque a ferramenta do AVA, ela exige um sinal que não oscile, né? Ou pelo menos que não oscile muito, né? Para você ter acesso ao material, né? Essa oficina deve ter ficado registrada lá no YouTube, né? Porque sempre que é Isso, live, acredito que sim. ela sempre fica lá para quem quiser acessar de novo. Então pode acessar. Qualquer coisa, a gente vê aqui o link de novo, mas inclusive passou, ele deve ter ficado gravado, foi o pessoal, inclusive, das tecnologias digitais, né? Inclusive, eu vou dar uma oficina das tecnologias digitais, eu vou dar uma oficina no dia 23 sobre o uso da produção de vídeos para a educação. Aí vai ficar gravada também depois, tá? Estou só olhando se tem alguma pergunta aqui, ou se alguém quer fazer. Mas sobre o e-mail institucional, eu acho que ele também é importante, inclusive, para o professor poder fazer o primeiro contato com a turma, né? Porque o que o professor vai ter acesso quando ele for acessar a sua disciplina, no Moodle, e eu acho que no portal do professor também, é os e-mails institucionais dos alunos. Então, para ele fazer o primeiro contato com a turma, ele vai ter que enviar para o e-mail institucional. Então, mesmo que vocês depois usem o Gmail, por exemplo, para acessar a sala, alguma coisa assim, mas pelo menos fiquem atentos ao e-mail institucional, porque o professor pode estar entrando em contato por lá, né, para poder enviar as atividades para a turma e tal. Sobre as atividades síncronas e assíncronas, só para ficar bem, só para reafirmar assim, né, se por acaso alguém ainda tiver alguma dúvida. Então, síncrona seria a aula ao vivo, que nem essa oficina que a gente está tendo aqui agora, né? Isso, pronto, essa é uma atividade síncrona. Isso. Né? E assíncrona seria o conteúdo como se parecido com o que era aquelas nossas aulas não presenciais, né? Seria um conteúdo e uma atividade, um exercício, né, que os alunos vão estar acessando e realizando para entregar num prazo determinado, né? Então, assim, uma atividade, aí vai ler um texto, ou vai assistir um vídeo, né, vai acessar algum conteúdo e vai realizar alguma atividade, ou, né, um resumo, ou um questionário, alguma coisa assim, para entregar uma determinada data, né? Então, essa seria a assíncrona, né? É muito, muito bom você ter pontuado novamente, Davi, porque é o seguinte, porque a maneira como a gente pensa as coisas é a maneira que a gente vai agir. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a pessoa pode pensar, as atividades assíncronas, eu não vou me interessar muito, não, porque eu já tenho uma aula. Bom, a assíncrona é a parte central das aulas, porque você vai ter acesso a material para ler, tem exercício para fazer, né? Então, você vai ter o feedback. Então, sem isso, não dá. Eu estou observando aqui que a Alice colocou aqui o link, né? Você deve ter visto aí, não, o link da oficina do André, do Google Sala de Aula, tá? Ele fez essa oficina para os professores, mas que ela serve também para os alunos, que ele mostra como é que ela é utilizada, tá? São 2 horas de oficina, muito boa, né? A explicação muito boa do André, e é muito prático, tá? Às vezes o nome é que as pessoas se assustam. Por exemplo, o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, aí G Suite, entende? G Suite, na verdade, tudo que está lá no Google, todo esse material que você encontra aqui do lado do seu e-mail, você tem aqueles quadrinhos e você vai encontrar o Meet, o Google Drive, Docs, formulário, né? Então é isso. Tá, vocês podem ir perguntando aí se tiver alguma, eu vou mostrar aí para vocês. Vou pegar aqui a ferramenta. Eu vou só um minutinho aqui, deixa eu apresentar. Vou apresentar para vocês, tá? E se aí tiver as dúvidas que tiver, pode ir colocando. Eu posso não estar vendo mas vocês podem falar, porque eu vou ficar apresentando aqui uma guia. Deixa eu ver aqui. Ver se vocês estão vendo aqui essa que eu estou apresentando, da sociologia aqui, do AVA. Agora apareceu.
Tá, eu vou explicar bem direitinho aqui, tá? Esse AVA isso é a plataforma da UFT. É uma plataforma muito boa, inclusive eu trabalho com ela, eu tenho uma disciplina que eu dou de administração pública, na verdade, a disciplina de sociologia, a disciplina de ciência política e de políticas públicas, sociologia, eu trabalho no curso de administração pública. Aí a gente usa o AVA da UFT. E aí, para essas nossas aulas, inclusive, ó, todos os alunos que estão matriculados estão cadastrados no AVA, né? Se por acaso algum não está, é só entrar em contato, estão cadastrados no AVA. Então, a gente importa todos os alunos, né, todos os nomes para a disciplina. Então, aqui é a plataforma do AVA, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aí, para acessar ela, é ava.uft.edu.br/Miracema. Né, porque é feita por campos, inclusive tem para os campos, tem de forma geral, e aí para facilitar tem para os campos, né, para não confundir, porque senão vai ter muita coisa para escolher. Então aí, olha, por exemplo, a disciplina de Sociologia 1, aqui a gente tem, eu vou colocar ela aqui aqui ela está numa parte do fórum, mas eu vou colocar ela aqui de forma geral, para vocês perceberem como é que ela fica, e aí vou explicar, inclusive, como é o funcionamento disso aqui, ó. É uma plataforma que você tem, a gente que dá aula, vai colocar todo o material e de maneira que possa favorecer a compreensão e o acesso e a compreensão. Então, por exemplo, aqui tem um quadro de aviso, que a gente pode colocar, aí, por exemplo, fiz um fórum geral sobre o significado da sociologia hoje, eu vou explicar isso aqui. Aí eu vou apresentar todas as aulas. A primeira aula, introdução à disciplina, é a parte do objeto histórico, né? E a segunda aula, sociologia e sociedade, indivíduo e sociedade, a consolidação do capitalismo e a ciência da sociedade. E aí eu vou colocar até a oitava aula. Né? Então, por exemplo, que na verdade vai unir com as 5, né? Que formam, inclusive, as 16 aulas. Aí eu vou acessar aqui para vocês, eu estou aqui como monitor da disciplina, mas eu vou mudar aqui para vocês verem como é que vocês vão ter acesso a esse material, a essa ferramenta. Eu vou mudar aqui o papo, vou colocar como se eu fosse o estudante. Deixa eu ver aqui. Tem o moderador, o estudante e o visitante. Então, vou colocar como estudante. Como é que você vai ver esse material aí? Né? Porque a diferença, qual é a diferença? É porque você, como estudante, você não vai ter acesso como moderador para colocar e tirar as coisas. Né? Aí você tem aqui, por exemplo, você tem a disciplina, a apresentação da disciplina, né? Essa aqui eu estou construindo ainda esse material, essa que a gente chama essa árvore, tá? Eu vou fazer, inclusive, a apresentação. Eu só colocando aqui, que eu coloco o arquivo do plano da disciplina, que tem ementa, conteúdo, metodologia, avaliação, cronograma e bibliografia. Aí só você acessar aqui, ó, onde tem o nome, onde está azulzinho, é porque você vai ter como clicar e baixar. Aí, ó, aí você baixa o material, né? Tá aqui o plano da disciplina, você baixa. Aí eu vou colocar aqui fórum geral, por exemplo. Aqui tem um fórum que eu fiz, ó. A pergunta aqui, eu tenho um fórum geral sobre o significado da sociologia. Aí explique o que é sociologia e qual a sua importância para a sociedade hoje, tá? Eu vou arrumar aqui que tá errado aqui, né? Aí, como é que você faz para responder isso? Você vai clicar onde está azulzinho, você clica aqui. Eu sei que vai ter gente que não vai usar em fórum, mas é importante saber. Então, você clica e aí você vai aqui ó, em responder. Né? Responder, você como aluno, você vai responder aqui. Aqui a resposta está aqui, você vai colocar aqui, ó. Então, por exemplo, se não estiver vendo aí a sociologia,
sociologia é indispensável para a compreensão dos impactos da industrialização, digamos, você coloca aí, isso é um fórum, você coloca essa sua resposta. Então, você respondeu, você tem que clicar lá em enviar mensagem. Envia a mensagem. Aí é o seguinte, todo mundo, olha só que eu vou explicar a diferença para, né? Todo mundo, todos os alunos que estão cadastrados têm acesso ao fórum. Então, vai responder essa pergunta e aí vai poder observar a resposta que os outros veem, os seus alunos colocam, e você pode, inclusive, comentar de forma geral, e você pode dar a sua opinião, você pode, inclusive, discordar, né? E apresentar a sua resposta. Então, se você participa do fórum, você vê esse material aqui, então, você tem a obrigação de olhar o que é que está, que discussão está rolando. Qual é a discussão que está rolando aí? Ele perguntou sobre a importância da sociologia hoje, né? Tá aí. Então, eu coloquei uma resposta, o outro coloca outra resposta, você pode, inclusive, acrescentar, você pode complementar, e você pode dizer, não, isso aí não faz sentido, tal, e apresentar os seus argumentos. E aí, depois, o professor vai mediando as discussões e incentivando, inclusive, com novas discussões aí sobre as respostas que estão sendo dadas. E isso pode valer, por exemplo, vou deixar nesse fórum até o final, né, da disciplina. Eu posso fazer outro fórum também, considerando o conteúdo que eu vou trabalhar, mas esse é um fórum geral para ajudar na disciplina. Então, quem participa da disciplina, atividades assíncronas, tem acesso ao material, lê, vai ter facilidade também para entender melhor o assunto, se tem, inclusive, discussões como essa, tá? E aí, eu vou voltar aqui para o papel anterior, né, para poder ter acesso, até para corrigir o negócio, e mostrar para vocês que essa ferramenta aqui do AVA, ela é muito, muito boa, porque você vai ter acesso a todo o material. Olha, aqui o material da disciplina que eu coloco. Eu posso, por exemplo, se eu quero acrescentar mais coisa aqui sobre a aula 2, né? Então, eu tenho aqui a aula 2, e eu posso colocar o material. Todo material que eu colocar, vocês vão ter acesso a ele. O material pode ser textos, né, livros no PDF, links, imagens, né, fotos, aí várias coisas que você tem como colocar aqui e você vai ter acesso de forma geral. Todo o material da disciplina, textos, imagens, vídeos, você tem como colocar aqui. Quer dizer, eu coloco, por exemplo, nessa plataforma. Do jeito que vocês têm aqui, eu coloco aqui e vocês vão ter acesso, tá? Então, isso é muito interessante em relação ao outro, você vai ter todo acesso também ao outro material, à outra plataforma, você vai ter todo acesso a outra plataforma, mas tem coisas lá no Google Meet que eles vão estar o quê? Eles vão estar, lá no G Suite você tem tudo, mas, de certa forma, vai estar tudo espalhado, não é? Agora, o que é interessante, no G Suite, né, que você coloca, você faz a sua aula, a gente pode fazer essa árvore do mesmo jeito e puxar, inclusive tem um link para o Google Drive, tem um link para o Docs, para o formulário, e aí você vai ter acesso. Então, essa é a facilidade desse material. Muita gente reclama dele quando ele trava, porque às vezes tem gente que vai usar ele no celular, no canto que está, por exemplo, um sinal muito baixo, né?
muito fraco, quer dizer, da internet. E aí não vai ter acesso a ele, não vai ter acesso a esse material. Esse Avaqui que eu estou apresentando para vocês, alguém por acaso que está aqui na oficina não teve acesso ainda a esse material, a essa ferramenta? Tem alguém que não teve acesso? Agora o seguinte, na primeira aula, como eu falei para vocês, eu vou apresentar ele e eu vou fazer nele e no Google Meet. E aí vou perguntar se a turma acha melhor, qual o melhor para trabalhar, né? Então, por exemplo, se for trabalhar com fórum, por exemplo, que eu gosto de fórum, é preferível usar essa ferramenta do Ava, porque você não vai encher sua caixa de e-mail com todas as respostas que as pessoas vão colocar do grupo, 40 pessoas, por exemplo. Então, se for fórum, outra coisa não, mas se for fórum principalmente, você tem acesso, você tem como fazer lá no G Suite lá, né, no Google. Mas eu não recomendo porque a sua caixa de e-mail, que já tem suas coisas, mesmo sendo um e-mail institucional, vai estar cheia de tudo que as pessoas colocarem no fórum, vai estar cheia lá, entendeu? E aqui não, você vai ver só dessa plataforma, não vai mexer com... Inclusive, essa plataforma aqui, a gente passa e-mail, passa aviso também, tem tudo isso. Tá bem? Entendendo? Vocês estão em silêncio. Deixa eu ver aqui, olha, aqui se tem alguma pergunta aqui, né? No grupo. Aqui, a Ana Cassiano nunca acessou, né? A Lívia tive acesso apenas uma vez e tive dificuldade. Para quem vai acessar a primeira vez, tem dificuldade, mas depois ela fica muito fácil, né? E o professor explicando, inclusive, na sala, como é que vai usar. Então, eu acho ela excelente para trabalhar o fórum. Eu não recomendo o fórum para lá o G Suite, né? O Google lá. Porque vai cair na sua caixa de e-mail, entendeu? Misturado com as outras coisas que você vai receber na sua caixa de e-mail. E aí a discussão vai estar lá, tá aqui a discussão, a resposta da discussão, de repente vem uma mensagem particular, depois vem outra coisa, tá vendo? Aí tem essa história aí, é uma das dificuldades que você vai encontrar, né? Mas o resto, você tem acesso a todo o material. Isso aqui está o link aqui, o Maurício colocou, né? Você tem acesso, essa plataforma, ela não é difícil de utilizar, não. Quem está começando, quem usou poucas vezes, tem dificuldade mesmo. Mas ela é muito prática. Ela é muito prática, se vocês quiserem, a gente pode mexer mais umas coisinhas aqui. Eu vou, inclusive, preencher mais essa árvore todinha, com todas as aulas, inclusive, com todo o material, eu estou arrumando agora ela, tá? E aí, essa plataforma, ela é muito boa para se utilizar. Dificuldades para você ver ela no celular, como eu falei, quando o sinal está fraquíssimo, né? Porque ela vai exigir mais, tá? Então, por exemplo, olha, eu parei aqui, tá a apresentação aí, vocês estão vendo aí na apresentação, né? Porque se eu quiser acrescentar atividade, né? Então, quando eu ativo, por exemplo, aqui as atividades, a lista das atividades, você tem o chat, você tem ferramenta externa que você pega, você tem um fórum, você tem um glossário, se quiser fazer um glossário para facilitar, inclusive. Aí você tem pesquisa, um questionário que você pode fazer. O que é mais utilizado? O fórum, arquivos, pasta, porque você, por exemplo, a gente faz a pasta da disciplina. Do jeito que eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, por exemplo, a gente faz a pasta da disciplina com todo o material. Né? Aí, inclusive, na árvore, o rótulo é que você coloca para você dizer qual é o assunto. E aqui o link, por exemplo, você tem um URL aqui de um vídeo, né? Às vezes até de um texto mesmo, de um
site, aí a gente coloca o URL, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos ver aqui, caixa de entrada, se eu só mostrar para vocês aqui. Olha, o YouTube... Aqui está um pouco lento aqui, que eu estou usando, outras coisas, estou usando aqui desfoque. Vou só pegar aqui um link para vocês verem, que você tiver acesso, do jeito que a gente tem acesso a livros, textos, né? Eu vou colocar aqui para vocês um link para vocês verem como é que vocês verificam. Processando aqui, porque eu estou com muita coisa aqui aberta. A Ana Cassiano pergunta se todos os professores vão usar essa plataforma. A gente recomenda, a gente deliberou no colegiado. Pode falar, Davi, da reunião ontem, diz aí. Não obrigatório. Não obrigatoriamente, né? Mas de priorizar o AVA e esses do Google, né? Que é o Classroom, o Google Drive, o Google Meet, né? Isso. Isso aí. Então, ó, a gente combinou, inclusive, ontem na reunião, que, por exemplo, no primeiro dia de aula, combina que é melhor. Mas a gente já viu que o Google, sala de aula, e o AVA são as duas ferramentas importantes que pode escolher uma ou outra para trabalhar ela, tá? A Michelle está dizendo que vai usar o Google. Então é isso, viu? Então os alunos, principalmente quem tem lugar que o sinal é fraco, então já sabe, é melhor usar o Google, entendeu? Aí, em razão disso, por exemplo, o professor, claro, não vai prejudicar um aluno, né? Ele não ter acesso ao material, porque ele quer usar somente uma plataforma. Não, a gente vai usar a plataforma que for melhor para todos, né? Essa é a questão. Deixa eu colocar aqui. Tá, então deixa eu colocar aqui para vocês, só um link aqui para vocês verem. Aí eu vou mostrar lá, entra lá no Google para vocês verem, tá? Deixa eu... Tá. Então, eu vou colocar aqui um link e vou mostrar para vocês, vou colocar um link lá e vou mostrar para vocês como é que fica, né? Aqui, o link do meu canal. Esse link aqui. Vou colocar aqui esse link, tá aqui, ó. Aí, ó, mesmo você vou colocar aqui até aqui, olha, para vocês verem como vou colocar como se fosse estudante, porque aí eu vejo o que é que vocês estão vendo, né? Eu vejo o que é que vocês estão vendo na plataforma. Aí, olha, pronto, aqui, ó, o link que eu coloquei, aqui, ó, canal Professor Nunes, né? Porque, inclusive, tem muita coisa de aulas que eu já tenho aqui. Aí, vocês, só é clicar nele, você vai ter acesso ao material que eu coloco no canal também, né? Da mesma forma que lá no Google você vai ter como usar ele, né? Então, está percebendo? É o seguinte, para esse material aqui, qual é a dificuldade principal de acessar essa plataforma AVA? Para quem nunca acessou, é conhecer como ela funciona. Mas tem uma dica muito interessante, né? Você que está com o seu cadastro, inclusive,
com o seu e-mail também. Você tem acesso aqui à plataforma do AVO também, e tem lá o manual de como se usa, inclusive. Muito explicativo, é bem didático o manual também, de como é que você vai utilizar ele. Entendeu? Aí você pode utilizar com tranquilidade a sua plataforma, tá? Então, olha, tem mais alguma pergunta que colocar aqui? Porque eu abro, né? Alguém quer perguntar mais coisa, já que em relação ao AVO, porque eu vou falar, inclusive, lá do Google, lá. Em relação ao AVO, qual é a principal dificuldade? A Rose Negreiro estava com uma dúvida sobre criar turma. Eu acho que isso deve ser relacionado ao AVA, esse criar turma. Aí no caso o professor vai criar a turma. Deixa eu voltar lá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu Na pergunta, eu acho voltar. que a pessoa fosse no e-mail, mas é no AVA, né? Tem que acessar o site do AVA, né? É o site. Poder criar turma, não o e-mail. Eu saí aqui, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se está aqui. É que só. Então, vocês estão vendo aqui? Criar turma no AVA mesmo, entende? Não existe criar turma no e-mail. Aí no AVA, no caso, inclusive, depois a gente pode fazer uma específica para o professor, que tem coisas do professor que vai ser só o professor vai precisar, né? Para ele saber, inclusive, como se usa. Tudo que se cria está aqui. Aí você tem que ir no AVA, primeiro, o primeiro acesso que tem lá de forma geral, aí você vai criar o curso. Se você vai verificar quais os que já tem cadastrado, que você pode, inclusive, importar, Rose. Né? Isso aí eu posso mostrar para você, inclusive, depois, tá? Então, aqui tem os cursos que você está criando, aqui as disciplinas. João, uma dúvida. Mas, quando a pessoa pega uma nova disciplina, ela já aparece automaticamente aí no AVA, essa nova disciplina que o professor pegou, ou ele é que tem que criar? se ela não aparece, aí tem um link lá para você sincronizar. Sincronizar a importação. Da Michelle, eu acho. Por exemplo, para eu fazer isso aqui. A disciplina dela de agora. Isso, aí você precisa ir lá e aí você vai sincronizar. Tem aquele material, inclusive, Davi, que você passou para todo mundo, passou para mim também. Ali é só seguir aqueles passos que mostra como é que faz. Viu? É o Rose Negreiros, né? Certo. Né? Lembra aquele material quando até você passou no início do semestre, aí, quando começou, inclusive, a pandemia, exato, quem for dar aulas assim e tal, tá aí. Aí ali tem o passo a passo, né? Porque para estar desse jeito que está aqui, primeiro você tem que entrar lá no AVO para sincronizar, inclusive, as disciplinas que tem. Enquanto não sincronizar, ela não vem para cá, né? Como sincronizar ou importar. Aí isso aí fazendo, depois que importa, aí é só ir construindo a árvore. Você pode construir todos os encontros, por exemplo, todinho, destacar o material que vai usar, tá? Então é isso, Rose. Então vamos para o... Vamos ver o Google, né? Vamos para o Google, deixa eu fechar essa apresentação aqui, fechar essa para a gente ir lá no Google, e eu vou mostrar lá as ferramentas lá que tem. Né? Vamos ver aqui.
Ok, vocês estão vendo aí, estão vendo o que aí agora? Só para eu saber que eu estou falando de janela aqui. Os e-mails, né? Deixa eu colocar aqui no meu e-mail institucional. Tá vendo que eu tenho outro e-mail do Google também, né? Mas tudo que tá para usar para as aulas eu estou colocando no institucional, sabe? Ok, tá vendo aí também e-mail, né? Vamos dizendo aí, porque se não estiver vendo, me avisa. Sim, tá aparecendo. Estão vendo aí? Tá. Então, olha, aqui, quem está no seu e-mail, cada um tem seu e-mail, aí, olha, ao lado aqui, no lado esquerdo aqui, você tem aqui nesses pontinhos, aqui nesses 9 pontinhos que tem aqui, esse quadrinho com os pontinhos, aí, na verdade, é o que se chama o G Suite, tá? Que tem todas as ferramentas que o Google utiliza, entendeu? Aí, por exemplo, eu vou mostrar ele solto e mostrar como ele vai aparecer. Aí aqui o Meet está aqui, aí tem o Drive, que é onde você coloca todos os textos, todo o seu material, né? Esse Drive, ele tem um limite, né? Mas o limite dele é bom. O meu lá do J97 eu já enchi todinho. Mas se por acaso vai usar mais coisa, compra mais espaço. O espaço gratuito cabe bastante ainda, sabe? No Drive. Então, por exemplo, todo material da disciplina eu vou deixar no Drive, né? Então, você vai encontrar. Você vai encontrar aqui no Drive todo o material que a gente coloca. É um pouco além, porque eu estou com muita coisa aqui aberta aqui. E aí, deixa eu ver se ele processa, né? Tá vendo? Olha, aí e é porque a internet daqui, ela não é tão fraca não, hein? É porque eu estou usando lá o desfoque lá, aí ela puxa mais. Aqui é o Drive, as pastas que a gente tem, tá? Então, os textos das disciplinas que se trabalha. Isso aqui é porque eu tenho várias coisas aqui, né? Olha, várias coisas antigas. Eu vou para a pasta para a pasta de sociologia, vou trazer a parte de sociologia para cá, de outra que eu tenho, tá? Deixa eu só desligar esse negócio aqui. Tá? Então, ó, inclusive, essas você faz, se é você que fez a aula, o Meet, por exemplo, você abriu, então elas ficam gravadas e elas vêm para cá. Né? Então, por exemplo, esse material que eu estou colocando para vocês, ele está aqui no Drive também. Né? Ó. Tá certo? Então, só para mostrar para vocês. Aí, se você não estiver vendo o que eu estou falando aqui, vocês avisam, tá? E só está um pouco lento, mas eu vou mostrar as ferramentas. Aí eu vou abrir a ferramenta do Google Sala de Aula, que já facilita, porque já inclui principalmente Google Docs, formulário, o Drive, então já inclui. Tá lento aqui, vou tirar esse desfoque aqui do Meet aqui. Deixa eu tirar aqui esse... Só um minutinho aí, porque eu vou... A Rose está falando, eu estou olhando aqui, a Rose Negreira, no e-mail tem acesso para participar de turmas como aluno.
Não, mas tem como aluno e como professor, Rose. A gente que faz, quando faz, aí é só criar como professor, entendeu? A sala. Isso é criar como professor. João, Entendeu? o meu não tem essa opção. Abra aí o seu, que eu vou lhe mostrar. O meu só tem a opção como aluno. Do Dorisvan também. E Dorisvan me falou que de outras pessoas da UFT também está assim. Ele vai ligar lá para saber. Mas é então eu não sei exatamente o que é. É no Google Sala de Aula? É? É no Google Sala de Aula, você está dizendo? Abra aí esse Classroom para ver o seu. Eu estou esperando ele processar aqui, que talento. Que talento aqui. O Classroom é lá embaixo, né? Vamos Tem que ver. pegar a barrinha e arrastar ela lá para baixo. É o Google Sala de Aula. Ele é um dos Olha, últimos. todo esse material eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, você tem o Drive, você tem o Meet, você tem a agenda que você vai agendar, inclusive a gente pode agendar a aula, por exemplo, eu já vou agendar, pode agendar todas as aulas, inclusive no Meet, as reuniões, tem os documentos, né? E aí, esse grupos é onde você cria, por exemplo, o fórum, por exemplo, para participar o grupo para o e-mail, entendeu? Na verdade, é um grupo que faz para e-mail, que faz o fórum. Não tem esses grupos aqui. E aí, o formulário, que tem aqueles formulários que você preenche, geralmente a gente faz ficha de inscrição e que pode fazer os exercícios. Aí, o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula. Vou compartilhar. Vou compartilhar aqui para vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui no meu e-mail aqui da institucional, tá? Aqui. Ó, que vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo o que é aí agora? Que eu estou com um monte de janela aqui, eu não sei se é essa que vocês estão vendo aqui, que eu vou abrir. Rose, tá vendo aí? Oi? Sim, estou ligada, viu? Tá aí aparecendo Google Sala de Aula. Tá? Sim, está, Google Sala de Aula. Isso, pronto, exato. Aí, olha, quando a gente cria, Rose, aí o seguinte, quando a gente cria, aí se pergunta lá se é para criar como professor ou como aluno. Aí eu coloquei, tinha a opção, coloquei lá, professor. Aí você está dizendo que só aparece aluno, não é? Não é isso? Sim, só dá acesso como aluno. Acho que então tem que perguntar lá qual é o problema que está aparecendo. Qual é o problema, mesmo? Porque aí... Ó, você está vendo aqui Sociologia 1? Sim. Isso. É porque está um pouco lento para chegar a mensagem. Aí o seguinte, por exemplo, aqui tem o Google Sala de Aula, que a gente monta aqui, ó, a disciplina, você tem um mural da disciplina, tem um link aqui do Google Meet, também quiser gerar. Aí tem aqui, olha, a atividade, isso aqui para os alunos, tá? Isso não é só para professor não, viu? Os alunos também. Ó. Aqui nas atividades, tem aqui as atividades, tem as pessoas que participam, aí precisa saber, ó, por exemplo, se todos os alunos estão cadastrados com o seu e-mail, então vai colocar aqui. Inclusive, Davi, foi uma pena a gente devia ter feito, sabe o que é? A gente devia ter feito a inscrição até para facilitar, porque ia estar a turma aqui todinha, ia ser mais fácil para mostrar, sabe? Ah, sim. Olha, que aqui, ó, Rose, aí você tem onde você vai criar, aí tem, você quer o quê? Uma atividade, é uma atividade com teste, né? É uma pergunta, o material que você quer utilizar, você quer reutilizar postagem ou você quer criar um novo tópico. Aí é só você colocar. Então, por exemplo,
aqui onde tem material, né? É onde você vai adicionar, tá aqui, ó, do meu jeito que é um anexo. Você adiciona o material que você quer adicionar na disciplina, sabe? Coloca o título do material e aí você adiciona o material, que esse material vai aparecer lá. Se não tiver ainda no Drive, você puxa, você coloca no Drive. Se está no arquivo, você vai puxar de um arquivo. Os alunos aí estão vendo aí, ó? E aí, ó, pode ser o Google Drive, eu vou, inclusive, separar a pasta todinha para o Google Drive de cada disciplina. Então, se quiser colocar um link, o arquivo que você vai buscar, então, por exemplo, e algum link do YouTube, né, algum canal do YouTube. Então, um exemplo aqui, ó, de um arquivo do meu computador, que ainda não está no Drive, mas aí eu puxo, aí a gente vai em Upload, né, aqui, e vai upar, é onde tem browser, é onde você vai arrastar o arquivo, né? Você vai arrastar o arquivo. E aí você escolhe qual arquivo que você vai trabalhar. Então, o aluno ele vai ter acesso a todo esse material que for disponibilizado pelo professor. Ele vai ter acesso a todo esse material que for disponibilizado pelo professor. Tá? Então, aqui, por exemplo, digamos que eu quero colocar um arquivo de sociologia. Aí eu vou buscar no meu computador. Vou buscar no meu computador aqui, deixa eu ver aqui, arquivo. Estou pegando aí. Então, olha, aí, então, por exemplo, eu vou colocar aqui o material então, por exemplo, vamos ver aqui, da turma de Sociologia. Vamos pegar aqui, texto de Sociologia 1. Vou pegar aqui. Pegar um texto aqui, 2019 e tal. Do Iluminismo ao Nascimento e tal. Então, coloquei um texto aqui. Então, Rose, é bom que você entre em contato para saber o que é que está ocorrendo, que só aparece lá. Alguma coisa, se tem algo no computador que não está fazendo. Mas se você está dizendo que não está aparecendo, eu não sei dizer por que é que não aparece, entendeu? Às vezes acontece que quando você acessa um outro aplicativo, ele loga no outro e-mail e não no e-mail institucional. Às vezes acontece. Sim, aí é interessante saber, né? Porque é o seguinte, por exemplo, se você pode estar logado num e-mail e você abriu ele está, por exemplo, eu tenho um e-mail institucional, esse material aqui está no e-mail institucional. Se eu tivesse no outro e-mail do J97, por exemplo, aí eu não ia ter acesso, entendeu? Porque eu não estava logado no J97. Tem que ver se você está logado correto quando vai fazer isso. Entendeu? Mas está acontecendo com outras pessoas também, João, com e-mail de outras pessoas. É só descobrir o que é que está ocorrendo de fato, né? Pronto, aí aqui eu coloquei o material, aqui está dizendo, aqui tá, é porque o talento aí não está facilitando aqui para a gente colocar.
Eu estou com muita coisa aqui aberta aqui. Aí aparece a janela, postar, programar ou salvar o rascunho. Digamos que você não terminou ainda de organizar o material, você vai salvar o rascunho. Você pode programar para as datas das aulas todo o material, ou você pode postar imediatamente, sabe? Você pode fazer isso aí. Tá percebendo aí? Sim. Então, pessoal, aí o seguinte, deixa eu ver se eu volto aqui. Eu estou compartilhando isso aqui. Aqui era para estar aparecendo a opção de... Deixa eu fechar uma outra coisa aqui, tá? Porque tem coisa demais aqui. Deixa eu ver aqui. O negócio aqui está lento aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui essa guia, enquanto está essa outra aqui. O que está atrapalhando aqui é só a lentidão do material. Agora, imagine exatamente quando você vai fazer as coisas no seu celular aqui na rua, em qualquer canto da rua também, né? Aí não dá, né? Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver qual é a pergunta. Tá. Bom, eu estou gravando, inclusive, essa oficina aí quem não está, inclusive Maria Helena está dizendo que pegou a oficina no meio, mas a gente está gravando, Maria Helena, a gente disponibiliza, viu? Para quem não pôde participar, aí quando tiver já chegar no meu e-mail, né, terminar, aí eu já passo isso para vocês. O setor de comunicação do campus sugeriu de colocar no canal do campus, no YouTube. Isso, eu vou colocar, inclusive vocês fizeram um grupo também, não foi eu vi lá que tinha um grupo dos professores de Miracema também, né? Eu vi lá no Google Sala de Aula lá, tem um grupo também da gente ali, né? Bom, deixa eu ver mais o que é que tem. Fechar aqui esse drive. Fechar esse Google Drive aqui. Vou descartar aqui esse rascunho. Bom, então, para quem é professor, se tiver acesso a essa parte aí, do professor, vai criar o material e vai estar disponível. Aí, pessoal, a vantagem que tem desse Google Sala de Aula é porque você vai ter tudo também organizadinho nessa parte aí do Google Sala de Aula. Você, por exemplo, a disciplina de Sociologia, eu vou distribuir, vai ter o material do Google Drive, vai ter o material do Docs, do formulário, do YouTube, tudo que eu colocar vai também estar disponível lá. Então, como muita gente já utiliza essa ferramenta, então é recomendável a gente, para as aulas, utilizar ela mesmo, né? Se a gente for fazer um fórum, somente um fórum mesmo, aí pode utilizar a ferramenta do AVA, se todo mundo tiver acesso, né? Senão fica com o Google mesmo, tá? Bom, agora o seguinte, eu já mostrei isso aí, eu quero saber de vocês, eu vou aqui abrir se tem alguma pergunta aqui, alguma dúvida específica, para mim tirando a dúvida em relação a isso, tá? O material básico que a gente vai utilizar, as ferramentas básicas que a gente vai utilizar são essas, né, tá? Então, acredito que a gente vai usar mesmo o Google mesmo, né, para esse Google Sala de Aula, porque é mais fácil, todo mundo conhece mais ela, né? Então, é isso que eu tinha, assim, para colocar de forma geral,
Eu estou tentando ser, assim, bem prático, né? Não teve coisa aqui que eu não consegui mostrar para vocês, peço desculpa, é porque ficou lenta, como eu abri muita janela e deixei desfoque, aí ficou lenta, aí atrapalha, ficou lenta para mostrar para vocês. Mas qual a dúvida que vocês têm ainda, que vocês gostariam de saber sobre as ferramentas? Vou parar aqui essa apresentação, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não vi. Pediu o link. A Rose pediu o link de quê, Rose? Do Google Meet, foi? Do Google... Eu pedi para você inserir, porque eu tentei um dia desse e não consegui. Os demais arquivos eu acho fácil, mas o link eu não consegui. Eu vou colocar isso que eu estou usando aqui para quem não está vendo. Eu vou colocar isso daqui da sala de aula, desse de sociologia. Esse que eu estou colocando aí agora é de sociologia, dessa que eu estou aí, pode acessar ela. Então, aí você vai acessar como aluno, né, também. Ela, né? Aí o seguinte, por exemplo, se a gente tivesse feito, né, porque foi também muito apertado, né, em cima da hora, se a gente tivesse feito aqui a inscrição de vocês, e aí tivesse colocado com a inscrição, tem uns e-mails, e aí já ia estar muito mais fácil para eu mostrar para vocês, porque todos vocês que estão participando aqui, estaria lá com uma turma, já estaria com uma turma. Como, por exemplo, a oficina que o professor André Pugliese fez, foi bem prático, inclusive, porque ele fez essas inscrições, né? Inclusive, teve gente que não conseguiu se inscrever, eu nem me inscrevi porque não tinha mais espaço, mas aí tive acesso depois. Aí, o que é que foi interessante? Porque ele pegou, estava todo mundo inscrito, né? Aí foi fazendo feedback, inclusive, passando para as pessoas acessar, olha, criou o teste, criou a página no Google Drive, e aí foi colocando para as pessoas e puxando, inclusive o teste foi respondendo assim imediatamente, e aí foi tirando as dúvidas. A Tainara, dá para usar de forma mais tranquila pelo smartphone e celular todas essas ferramentas do Google? Eu acredito que sim. Agora, o sinal, se tiver fraco, esse é que é o problema. Né? Você vê que essa minha internet aqui, ela tem 300 megas aqui, e só porque eu abri muita coisa e deixei a câmera no desfoque, aí ficou travando, tá vendo? Mas aí foi uma coisa específica, tá? Mas dá para usar. Aí ela vai ser muito prática, porque independente aí dos conhecimentos, você vai, inclusive, percebendo que tem coisas que elas são, como fosse autodidática, né? Você vai abrindo e vai descobrindo também, entendeu? Porque qual o passo que a gente vai utilizar? O material vai estar lá no Google Drive. Tem algum link de vídeo, vai estar lá, inclusive, a gente disponibiliza. Tem formulário, tem questões dissertativa ou múltipla escolha, vai estar lá no Google Formulários, ou então a dissertativa lá também no Google Docs. E aí, dessas ferramentas aí, por exemplo, alguém tem alguma dificuldade para utilizar elas, porque elas são o que as pessoas vêm utilizando, né? Vocês, por exemplo, já fizeram alguma inscrição usando o Google Formulário, não é isso? O Google Drive, a gente compartilha o texto, essa pasta que eu tenho da disciplina, eu vou compartilhar para a turma. Então, vai ter acesso. Então, quando a gente coloca tudo isso no Google Sala de Aula, a diferença é que você vai olhar, inclusive, vai acessar em cada coisa, você vai acessar o Google Drive, formulário, Docs, é só clicar em cima, entendeu? É isso. Então, da mesma forma que no AVE, eu mostrei para vocês que tem o conteúdo, os tópicos, subtópicos, cria toda uma árvore. Da mesma forma, no Google Sala de Aula, a gente pode fazer isso, para facilitar o acesso, tá?
Maria Helena, eu pedi informações sobre o AVE, gostaria de saber se posso ter acesso à gravação. Ah, já respondi. Tem mais alguma pergunta aqui? Estou procurando se teve alguma pergunta aqui que eu não respondi. Ana Cassiano está perguntando como é que vai ficar a avaliação às provas, né? Olha, nós vamos precisar fazer avaliação. Então, a gente vai usar, por exemplo, o Google Sala de Aula. Se for o Google Sala de Aula, tem lá os testes, né? Então, vai usar o Google Formulário para fazer as questões, que podem ser dissertativas ou múltipla escolha. Aí depende também da metodologia que combinar com o professor, né? Então, por exemplo, se o professor combina, vocês vão fazer um artigo científico, aí, claro, vai fazer e vai disponibilizar, vai colocar na plataforma, né? Vai ter o espaço lá para você colocar, inclusive a gente faz a ferramenta para vocês passar para a gente. Do jeito que fez as fichas de inscrição, inclusive, como fez com o mestrado, algum formulário que precisou colocar os documentos, por exemplo. Por exemplo, tem os alunos que fizeram a oficina, ou que fizeram a inscrição para a monitoria digital. Tinha um espaço lá para vocês, inclusive, colocar o documento. Então, a mesma coisa que a gente faz, a gente abre para vocês colocarem o texto em PDF, o Word, tudo isso vai estar fácil de utilizar, tá? Quem tem mais alguma pergunta? Gisele, Vitor, Jaine. Deixa eu olhar aqui aí. Pessoal que está participando aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Bianca Gomes. Ari, tem mais alguma coisa que você gostaria de lembrar aí que não foi colocado? Desculpe, Davi. Eu acho que é isso, né? O importante agora poderiam fazer perguntas, alunos. Porque agora são coisas práticas, aí eu só posso mostrar alguma coisa se tiver alguma dúvida específica para a gente tentar ir tirando aqui, porque se eu ficar mostrando muitas coisas para vocês, termina ficando uma coisa, termina complicando, né? Com muita informação, termina complicando. Aí se tiver uma pergunta específica, fica mais fácil, né? Que tal você mostrar como o aluno vai acessar uma dessas plataformas? Começar do começo, como se estivesse ligando quase um computador, mas sim. Testando a plataforma. Testando a plataforma. Tudo isso a questão que no civil não funcionou muito que eu fiz foi porque estava lento, né? Era aqui. Deixa eu tentar apresentar aqui. Vamos ver aqui uma guia Chrome. Vamos ver aqui. Sociologia. Compartilhar. Eu estou como o professor da disciplina aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui do início aqui. Olha, o mural da disciplina vai estar com o nome da disciplina aqui. A gente pode incrementar ele, colocar até a foto aqui, selecionar a foto. E aí o que é interessante? Por exemplo, o que tem aqui, essa plataforma, você tanto pode também colocar os avisos, você pode colocar as atividades, verificar quais as pessoas que estão participando e verificar, inclusive, as notas. Correspondendo à atividade que a gente faz, o aluno vai responder, ele vai precisar, inclusive,
devolver, né? Então, aí, quem respondeu, a gente vai ter o acesso para colocar, inclusive, a nota, né? A gente vai ter o acesso para colocar a nota. Então, o que é sociologia? Essa aqui, olha, esse material aqui é que já, como está na atividade, aqui eu já disponibilizei aqui um texto da Cristina Costa sobre a introdução à sociologia, tá? Para facilitar, inclusive, para as primeiras aulas, inclusive. A pasta da turma. Essa pasta aqui, eu vou mostrar aqui, não está, por exemplo, ainda a parte de sociologia dessa turma 2020 e tal, é isso que eu estou criando aqui, vou passar para cá ainda. Tá? Então, aqui vai estar os arquivos que eu vou colocar aqui, vai estar todos os textos, todo o material que eu vou utilizar. Tá? Então, por exemplo, aqui é aqui, ó, novo. Vou criar uma pasta aqui que eu vou colocar o material aqui. Vou só mostrar aqui para vocês. Esse material, vocês estão vendo, né? Eu estou mexendo aqui na plataforma. Sim. Então, vamos ver aqui. Pasta. Se você quiser baixar um arquivo, está aqui. Baixar uma pasta, está aqui. Se você vai criar a pasta, aí está aqui, ó. Sociologia 1. Esse mexe, Davi, agora eu já me atrapalhei. Esse aqui é o 2022, né? Esse é 2020/1. Né? Ainda está no 1 ainda, né? Tá. Então, estou criando aqui a pasta que ela vai ficar, e aqui eu abro ela para colocar o material que eu queira colocar, que eu vou utilizar para a sociologia. Então, recomendar todo o material que vai utilizar, então, só é baixar. Né? Então, se tem uma pasta completa, coloca. Mas, se você cria aqui, eu não recomendo baixar uma pasta completa, porque geralmente é pesado, a ideia é melhor criar, sabe? Do que fazer isso. Ô, João, só uma coisa. Eu acessei aqui agora para testar pelo meu e-mail do Gmail, que não é o institucional. Eu fui ali nos quadradinhos, nos pontinhos ali, né? Desci a barrinha lá embaixo, cliquei no Classroom e tinha a opção, o maisinho ali em cima à direita, né? Tinha a opção tanto criar turma quanto participar da turma, mesmo no meu e-mail que não é o institucional. Que eu acho que a Rosa entende de como chegar lá. Então aí, tanto para criar turma como tu fosse aluno também, não é isso? E era o meu e-mail. Você quer compartilhar? Quer compartilhar aí para mostrar? Eu fecho aqui. É como chegar lá, entendeu? É como chegar no Classroom. Essa que é a dúvida. Eu vou fechar aqui para você compartilhar. Não pode ser? Não é como jogar no Classroom. É porque o meu não tem o dispositivo criar sala, os dois. No meu do Gmail tem. Sinal de mais em cima. Entendeu? Sim, é esquisito. Eu vou fechar aqui, Davi, aí você mostra como você fez aí para ajudar a Rose, né? Tá, vou tentar mostrar aqui então. Vou fechar aqui então, aí eu paro um pouquinho. E aí, enquanto isso, eu vou olhando as perguntas que estão fazendo aqui. A questão do link a gente vai disponibilizar, né? Eu já posso agendar, inclusive, todas as aulas que vão ter. Então, o professor disponibiliza, tendo o e-mail do aluno,
ele já cadastrado na turma, então todo mundo, eu agendando, todo mundo vai receber, não vai precisar nem estar disponibilizando o link assim pelo WhatsApp, coisa desse tipo, porque já vai estar no e-mail. O André, o Davi tá... Pronto, tô vendo. Mas pode lá. Esse e-mail teu Aqui eu estou no normal, que não é o institucional, ó. Isso aqui não é o institucional. Aí eu venho aqui, né? Vou lá embaixo. Mas é do Google também, né? Sim, é do Google. Google Sala de Aula. Isso, Google Sala de Aula. Ou participe da sua primeira turma. Isso, pronto, é isso que aparece. Tem criar turma e tem participar da turma. Pronto, participar é o que vai ser o aluno. Institucional é a mesma coisa, né? Eu venho aqui, apareceu Classroom aqui no institucional. Isso. E também aqui tem participar de turma e tem criar turma. Ô, Davi, aproveita e mostra aí, quando a gente cria a turma, o que é aquela sessão lá, o que tem que pôr? No criar turma. É o nome da turma. Não, é isso. Não, mas aí a identificação, por exemplo, eu já fiz com o nome da disciplina. Entra lá, Davi, criar turma, por gentileza, já que você está colocando. Aí continuar. Se o e-mail... No primeiro acesso apareceu, sou aluno ou sou professor? Sou professor. Ô, Davi, sou professor. Eu fui nesse caminho também, ó. Aí tá colocando, aí eu coloquei, criar turma. Sessão, assunto, sala. Então, o que é sessão, João? Tá, essa seção aí é o que você vai colocar, você pode colocar uma numeração só, para facilitar, porque se você for fazer outra coisa, aí senão vai ficar a mesma coisa, vai dar confusão. Então, você pode numerar aula 1, por exemplo, seção 1, assunto, aí a sala também, coloca a sala que você dá, numera a sala também, entendeu? E a sala é o quê? Você numera o número da sala. Sabe por quê? Porque quando for outra aula, se você tiver a mesma especificação, aí vai confundir. Ah, tá. Então, eu posso, por exemplo, no assunto e na sessão, ir colocando 1, 2, 3, de acordo com o meu número de aulas, não posso? Isso, de acordo com a distribuição que você vai fazer. Você tem que saber que se você deixar o mesmo nome, aí vai ficar confuso. Ô, Davi, não entendi. É de uma aula ou é da disciplina completa? A turma? É o nome da turma. Aí o nome da turma é o nome da disciplina. Eu coloquei o nome da disciplina. Aí o assunto, nem sei o que eu coloquei. Aí a sessão como foi primeira aula, você coloca a sessão 1. Né? O assunto vai ser o assunto que eu vou tratar na... Por exemplo, vou colocar a sessão 1, que vai ser a minha primeira aula. Aí o assunto eu vou colocar... Isso. Né, o que eu vou tratar. E a por sala... Exemplo, eu coloco... por exemplo, primeiro assunto meu, eu coloquei lá, por exemplo, histórico da conceito de sociologia, histórico de sociologia. Entendeu? Aí é o assunto que você vai trabalhar. Entendeu? Aí... Então, é a numeração, porque são, por exemplo, 8 encontros, não é isso? E aí, inclusive, você pode subdividir as coisas aí por isso que é importante numerar direitinho a sessão. Até porque quando o aluno for ter acesso, se não tiver numerado corretamente, vai misturar tudo, ele não vai saber o que é que ele vai acessar. Por exemplo, então, na sessão ou na sala, eu posso colocar a data, escolher um dos dois e colocar a data. Também pode, não é? Não pode fazer. Acho mais prático numeração também, né? Fica à vontade, o que for melhor para cada professor. Ô, Davi... É como se fosse uma turma para cada encontro, então. Eu crio uma para cada encontro, é isso? Na turma, não. A turma é uma só. É uma só da disciplina inteira, né? Ok. Então não dá para fazer isso que eu estava pensando, não. Pois é. Não, mas veja só, se você tem 2 disciplinas, então você vai ter que colocar os nomes diferentes, né? É. Tá entendendo?
Essa questão da seção aí é porque se você fizer uma subdivisão aí, aí você vai precisar dessa numeração direitinho. Mas acontece que a hora que eu crio a sala, essa informação ela fica fixa, não é como o Davi perguntou, se a gente cria uma sala toda a aula. É isso, então deixa tudo a numeração normal mesmo. Eu coloquei tudo número 1, tudo número 1, eu coloquei, sabe? Sei. Coloquei tudo número 1. Agora, Davi, voltando ao que tu mostrou aí, que tu mostrou bem rápido, que foi assim que a gente fez também. Aí, Rose, aí o seguinte, assim que você vai criar, como o Davi mostrou, aí observe que vai aparecer lá, inclusive, qual e-mail que você está e se você quer mudar. Entendeu? Aí é isso que tem que verificar também. Né? Mas o Davi mostrou que, como ele tinha outro e-mail institucional, ou, desculpa, um e-mail individual, e é do Google, então tem acesso. Agora, é isso que eu estou dizendo. Se o seu e-mail é Hotmail, é outra coisa totalmente diferente, é de outra instituição, aí não vai ter acesso a esse material. De qualquer maneira, é usar o institucional, porque no institucional já vai ter mais acesso a mais coisas, né? Então, é usar o institucional. Você parece que ainda não me entender. É o institucional mesmo, não tem essa ferramenta. Mas conforme eu falei, não é só no meu. De outros colegas também estão assim. Já foi encaminhada a pergunta, né? E assim que resolver, eu só vou usar o e-mail institucional. Eu tenho esse do Gmail, por acaso, de uma oficina que eu fiz. Ô, Rose, você quer compartilhar aí para ver como é que aparece, para a gente ver? Que a gente vai tentando... Você quer... Compartilha aí, tenta entrar entra no quadrinho lá, aí tenta lá entrar em Google Classroom, que a gente vai ver como é que está aparecendo. Compartilha aí, o Davi já fechou, né? Compartilhe que a gente vai vendo o que é que está acontecendo mesmo. Que às vezes é uma coisinha que a gente não está conseguindo identificar. Está compartilhando? E essa ferramenta, Gisele, quanto mais a gente usa, a gente vai descobrindo coisa mais prática. Acho que a gente tem que fazer um processo de exploração aqui, né? Porque eu confesso que eu usava... Eu usava tudo separado. Aí depois que eu descobri que do Google Sala de Aula que tinha as coisas tudo junto também. Aí que facilita, né? Mas do Google Sala de Aula, se o fórum for todos para o e-mail, aí nós já vamos ter que usar o AVA, não é isso? Não, o fórum eu já recomendo. Se for usar fórum, eu não recomendo no Google Sala de Aula, porque vai cair tudo na sua caixa de e-mail, tudo que as pessoas responderem. Gente, vou falar do jeito que a nossa internet né? Assim, complicada. E agora, se aproximando o período de chuva, é melhor a gente escolher a ferramenta que for mais segura para a gente não ficar caindo todo o tempo, né? Que ainda Esse Google é o melhor, ela é mais prática mesmo, né? É mais prático. E qualquer coisa a gente tira as dúvidas, né? Sim, Rose, tá tentando compartilhar aí? É porque a minha internet está fraca, mas se eu dar acesso para entrar em turma, entendeu? A gente vai ver, esse problema é lá por Palmas mesmo. Eu posso, então, depois enviar meu e-mail e minha senha para você dar uma verificada, se for o caso. Porque se você conseguisse acessar, eu acho que a gente ia descobrir qual é o problema. Tem alguma coisinha que a gente não está sabendo o que é. Aí, se você conseguisse mostrar, é mais talento, né? Talento, mas eu creio que seja um problema lá, porque o Dorisvan, ele tem muita prática nessa parte. E outros, tranquilo, tem. O pessoal da o Dorisvan, o Wagner também deve saber, o Wagner também, né? Pois é, o do Dorisvan está igual ao meu, é isso que eu estou querendo dizer. O dele e de outras pessoas aqui da UFC, aqui do campus. Isso mesmo. Então, mais alguma pergunta? Deixa eu ver se no chat já apareceu mais alguma pergunta. Isso, a Luciana está dizendo, Google, por favor, é isso mesmo, a gente vai usar ela mesmo. Eu vou sugerir que a gente use ela mesmo, tá?
Porque é o seguinte, essa realidade que nós estamos vivendo agora é uma realidade que, mesmo voltando à aula presencial, tem muitas coisas que do funcionamento das coisas, então, isso vai ser uma realidade, essa questão do uso das ferramentas. Não estou dizendo que aqui é para ficar as coisas tudo em EAD, não é isso não. Mas tem muitas coisas que isso veio para ficar, entendeu? Para facilitar. Vou ver se tem mais aqui, mais alguma pergunta. Olha, os fóruns, Rose, é verdade. Os fóruns eu acho muito interessante como uma maneira de integrar, de envolver mais a turma, sabe? Agora, considerando aquela concepção conceitual de fórum, né, de que tem que participar, de discutir, né? Então, acho interessante isso, né? Agora, pessoal, eu também acho, eu retorno a falar também o seguinte, uma ferramenta que é muito prática para coisa, não estou dizendo que é as aulas é essa pelo Google aí, pelo G Suite aí, mas o WhatsApp é muito prático para passar mensagem instantânea, assim, para ter retorno imediato, entendeu? Ele é muito prático. Até para distribuir material também, porque aí eu sempre faço, até quando dou minhas aulas presencial, eu crio uma turma no WhatsApp para compartilhar as coisas, com material, notícias, né? Aí eu acho muito funcional. Sim. É isso. Bom, pessoal, era assim, o que eu tinha para passar para vocês, né? Eu espero que eu tenha contribuído em alguma coisa, né? Teve um momento que não ajudou, que a internet também estava oscilando aqui, tá? E aí, mas assim, de forma geral, foi isso. Na medida do possível, a gente vai auxiliando. E se for necessário, eu posso fazer uma oficina mais específica, tentando coisa bem mais específica, com mais tempo, até, inclusive, para vocês também, para professor e para aluno, tá? Eu vou dar uma oficina, inclusive, para as tecnologias digitais sobre produção de vídeos para sala de aula, usando slides, e como usar os slides, filmes curtos. Então, vai ser no dia 23, eu vou olhar o horário, se vai ser à tarde, eu passo o aviso para vocês, vou confirmar o horário. A ferramenta de produção de vídeos, tá? Eu vou mostrar como se usa o Filmora, que ajuda, inclusive, principalmente os professores. Tá bem? Então, Davi, era isso, né? Se faltou alguma coisa, a gente depois conversa. Obrigado mais uma vez, João. E só lembrar que o quadro de horários das disciplinas, ele segue como era anteriormente, né? Com exceção das disciplinas que foram canceladas. Se alguém não teve acesso ao quadro de horário das disciplinas, pode mandar um e-mail para a coordenação, esse e-mail que eu coloquei aqui no chat, ssocial@meio.ft.edu.br, que a gente envia também o quadro de horário das disciplinas. Lembrando que agora também abriu o período de ajuste, né? Para quem quiser se matricular em alguma outra disciplina, né? Ou cancelar alguma, né? Enfim. Sim, aí a gente vai seguir aquele horário normal, né? Para quem ainda não está habituado, vai como se fosse o horário da disciplina, né, Davi? E aí tem uma proposta de um intervalozinho, inclusive, né, Davi? É naquele horário lá. 3 horas seguidas, com um intervalo de 15 minutos, né? E lembrando também que metade das aulas vai ser ao vivo, digamos, né? Síncrona, e a outra metade vão ser de atividades assíncronas, né? Então, é assim que a gente vai tentar dar conta nesse curto período, né? Nesse curto espaço de tempo de fazer o 2020.1. Beleza. Aí, Davi, aí depois é porque essa que tá gravando o seu, aí você passa, então, o link, né? Dessa oficina, porque a gente passa para o pessoal, inclusive, também. Sim.
A princípio, o que a gente solicitou o cancelamento seria cancelado, né? Mas pelo que várias pessoas têm colocado, parece que não atualizou ainda no sistema essas mudanças, porque a gente já enviou a grade para a Prograde 2 vezes, inclusive, e parece que muita coisa não atualizou ainda no sistema. A princípio, era para cancelar automaticamente, essas que a gente enviou para cancelar, né? Mas... Sim. Por enquanto está do jeito que a gente fez. Né? A gente vai ter que entrar em contato com a Prograde para entender por que está tardando para atualizar no sistema essas mudanças. Certo. Os alunos têm alguma coisa ainda para perguntar em relação a esse início da aula? Tem uma pergunta aqui, que é a Laís. Se caso haver atividades escritas à mão, o aluno vai mandar em forma de arquivo? Sim, pode mandar em forma de imagem, inclusive. Né? Pode escanear a atividade. Aí a gente coloca lá para enviar, né? Na ferramenta lá. Tá? Sim. Porque agora que eu vi essa pergunta aqui, que a Laís da Silva perguntou. Eu acho que o que não dá para ter é a obrigatoriedade, né, de uma atividade ser manuscrita, mas se alguém optar por fazer e escanear, acho que, né, é uma possibilidade. Exato, né? Se for atividade aquelas de múltipla escolha, aqui não tem como. Mas se for atividades assim de fazer um texto, né? Aí contando que fique legível, né? Então, pessoal, obrigado então pela atenção, tá? Espero que tenha contribuído e boas aulas. Valeu, João. Davi, valeu, obrigado. João. Obrigado aí também, Davi. Obrigada, João, foi ótimo, viu? Obrigadão, valeu. Obrigada, João e Davi. Obrigado, eu. Valeu, Gisele, valeu, Rose. Então, tchau, professor. Professor Davi e pessoal. Tchau, João, até mais.